Hoje em dia está na moda se falar em inteligência na polícia. Inteligência nada mais é do que um sistema de coleta de informações, análise dessas informações, inclusive quanto à qualidade delas, a qualidade das fontes dessas informações, e a partir daí identificar ameaças à população, ameaça até à própria polícia. A inteligência permite, portanto, se verificar não só quais são as áreas que estão começando a ficar problemáticas em algumas áreas da cidade ou do estado, mas também identificar novas lideranças do crime que estão aparecendo e, sobretudo, como certas ações criminosas começam a tomar rumo, tamanho e, inclusive, em grau de ameaça à população. É por isso que é interessante se observar, nessa altura, como é que certas expressões criminosas chegaram até aqui e, de repente, se descobre a dimensão delas sem que em nenhum momento tenham sido adequadamente identificadas para serem abortadas, para serem contidas pelas forças de segurança. É o caso, por exemplo, das milícias no Rio de Janeiro. As milícias surgiram há 20 anos atrás, aproximadamente, no Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Era uma pequena comunidade onde alguns milicianos, na verdade policiais e pessoal vinculado à segurança, como bombeiros, agentes penitenciários, policiais civis e militares, começaram a tomar conta dessas comunidades, oferecendo uma segurança informal e assim evitar que o tráfico dominasse, o tráfico entorpecente, claro, dominasse essas comunidades. E com isso, as autoridades foram tolerando a ação dessas milícias. Isso foi uma progressão constante, e o que nós temos hoje é que dessa uma milícia que nós tínhamos, hoje nós temos milícias dominando praticamente áreas com mais de 2 milhões de habitantes. Era um último levantamento que a própria polícia tinha. 2 milhões de habitantes só no estado do Rio de Janeiro. Acontece que essas milícias, obviamente, elas foram ampliando, não com um poder central, um sistema, um chefe, como uma máfia toda articulada. Na verdade, o sucesso dessas milícias foi pipocando, foi sendo copiado para outras comunidades, com mais policiais participando no domínio dessas comunidades. E rapidamente a sanha desses indivíduos, já quebrando a lei com esse domínio, começou a cobrança dos moradores por serviços como entrega de gás, como o mototáxi, por exemplo, ou o tal do gato net, que é simplesmente puxar um gato de sinais de internet, e além disso começaram a cobrar também por segurança de estabelecimento inicialmente, e depois de moradores, uma pequena taxa, R$20, R$30 por mês, mas isso permite alcançar lucros de mais de R$1 milhão em alguma comunidade só para a direção dessas milícias. Então se tornou um negócio muito lucrativo. Mas o mais preocupante de tudo acabou aparecendo num estudo, um trabalho feito pelo GAECO, aquele grupo de trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro, que vem se dedicando a fundo com o auxílio de policiais, inclusive dentro da própria estrutura do Ministério Público, e a constatação de que hoje já tem no Rio de Janeiro 180 comunidades, não só dominadas por milicianos, mas milicianos que passaram uma nova fonte lucrativa de atividades criminosas, que é o tráfico de entorpecentes. Isso está numa publicação muito bem feita pelo repórter do jornal O Globo, o Werneck, Antônio Werneck. Ele tem se dedicado a esse tipo de estudo, e no trabalho dessa quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019, faz esse levantamento, essa constatação extremamente preocupante. Já se pensava na possibilidade de que as milícias pudessem, em algum momento, entrar. Não era tão absurdo que quem já estivesse infringindo as leis também entrasse por um outro ramo de lucratividade. Eles teriam uma moral resistente para não entrar nisso? Claro que não. E acabaram entrando. Hoje já estão em 13 cidades da Baixada Fluminense, e a expectativa aí é que eles alcancem em torno de 4 milhões de habitantes sob sua influência. Eles estão, naturalmente, suprimento de drogas é muito diferente de cobrar por um transporte numa comunidade, entrega de gás, etc., porque droga vem do exterior, é necessário importar, é necessário trazer com cuidado para não ser apanhado, e é necessário pagar muita gente. Ou seja, é toda uma cadeia produtiva do crime que nós temos no tráfico de drogas. E as milícias se dispuseram a fazer isso. Lógico, com a participação, com o conluio de policiais que já estão na folha de pagamento de traficantes,
Nós sabemos que não existe grupo organizado do crime sem ter policiais na sua folha de pagamentos. E essas milícias estão se armando parcerias estratégicas com grandes facções traficantes do Rio de Janeiro, apoiando uma contra a outra. Existem 3 facções dominantes no Rio, na verdade 2, uma terceira vem se enfraquecendo cada vez mais, mas o Comando Vermelho e o Terceiro Comando estão dominando áreas. E aí é bem provável que nós, com tantos territórios, 180 territórios praticamente no estado do Rio de Janeiro, a conflagração que nós temos hoje de 2 grandes grupos criminosos possam se multifacetar pelo estado. É inevitável que na disputa por territórios, sem um comando central, como de certa forma acontece em São Paulo, com o PCC, que esses grupos possam querer ambicionar territórios dos outros. Com tantos territórios, com tantos policiais envolvidos nessa corrente do mal, nas milícias, é provável que muitos conflitos acabem acontecendo. Guerras por territórios, e claro, quando há uma guerra por território entre criminosos de diferentes facções ou entre criminosos e a polícia, a população vai sofrer porque está no meio desse tiroteio cruzado. É lamentável que nós não tenhamos tido uma eficiência do sistema policial no Rio de Janeiro para identificar, assim como aconteceu lá atrás, 20 anos, a progressão do domínio dessas milícias, não identificaram corretamente a entrada das milícias nessa narcomilícia, como o Ministério Público vem chamando no Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos, portanto, dezenas de comunidades, quase 2 centenas, submetidas ao comando paralelo de criminosos, travestidos de policiais com boas intenções, mas hoje eles tiraram todas as máscaras para ameaçar efetivamente a comunidade do Rio de Janeiro. Nós estamos na iminência, já que não foram contidos, de uma eclosão progressiva de violência no Rio de Janeiro. A polícia já sabe, a Polícia Civil do Rio de Janeiro vem tomando cuidado, já prendeu mais de 111 milicianos. O Ministério Público já denunciou quase 300 narcomilicianos só nesse ano envolvidos com essas milícias. Mesmo assim, eles continuam muito fortes, porque a polícia do Rio de Janeiro acabou vacilando em identificar e fazer as obras de contenção desse tsunami que vem acontecendo. Se não houver condição da polícia do Rio retomar os territórios, é provável que em não muito tempo o Rio de Janeiro volte a sofrer uma intervenção federal, dessa vez para valer, e dessa vez por muito mais tempo que aconteceu no passado. Se existe algo pernicioso e mais preocupante em qualquer área a respeito de segurança pública, é ter territórios dominados por grupos de criminosos. Territórios que a polícia só entra atirando ou pedindo permissão para acessar essas comunidades. Quando o Estado não está presente, sempre vem alguém tomar o seu lugar, estabelecendo regras, fazendo punições àqueles que não cumprem as novas regras de quem domina as comunidades. O Rio de Janeiro está se tornando um desafio maior do que se estava prevendo. Então não adianta as grandes comemorações por redução de algumas taxas de crimes. A qualidade da violência do Rio de Janeiro é muito mais preocupante do que meramente as tabelas estatísticas estão mostrando.